No vídeo de hoje eu vou te ensinar não só uma, mas 5 receitas diferentes de ganache para a gente poder chegar num veredito de qual é a melhor e qual é a mais acessível para o seu bolso. Meu nome é Thaís Cruz e aqui nesse canal eu te ensino a como faturar de 3 a 5 mil reais por mês fazendo doces saudáveis da cozinha da sua casa. Para a gente começar, a gente precisa entender o que é uma ganache. Ganache nada mais é do que a mistura de chocolate com algum líquido. E esse líquido, tradicionalmente, numa confeitaria que usa de leites e derivados, utiliza de creme de leite, muitas vezes manteiga. A gente pode fazer também com suco de frutas, com infusões e outros líquidos. A grande questão de uma ganache é que muitas vezes, pelo excesso de gordura, por juntar a gordura do chocolate com uma adição de gordura, seja de origem animal ou vegetal, pode gerar uma saturação. Saturação é quando a ganache talha, sabe? Não sei se já aconteceu com você, mas quando ela separa. E isso a gente consegue resolver através do preparo correto, né? Fazendo uma boa emulsão, que é o que eu vou ensinar aqui hoje para vocês. Então eu trouxe aqui algumas opções para a gente poder entender como que funciona uma ganache preparada com ingredientes de origem vegetal e não usando nada de leite. Eu trabalho com uma linha de doceria saudável, onde eu não utilizo leite, creme de leite e nada, mesmo produtos zero lactose. Eu utilizo tudo com origem vegetal. Então aqui a gente vai fazer uma primeira ganache, onde a gente vai ter como base o leite de coco em pó. Aqui a gente vai usar um creme de castanhas de caju comprado pronto, um creme industrializado. Aqui a gente vai usar esse leite de coco bem tradicionalzão, bem conhecido e muito fácil e acessível para você poder comprar. Aqui eu vou fazer uma união de uma bebida vegetal de coco junto com óleo de coco para a gente conseguir aumentar o percentual de gordura dessa receita. E aqui eu vou usar uma outra bebida vegetal que já me traz um percentual maior de gordura, porque é uma bebida que tem leite de coco e leite de castanha de caju. Então, quando a gente vai transformar uma receita tradicional numa receita vegetal, a gente precisa entender a função dos ingredientes. Então, por que eu estou usando aqui produtos industrializados prontos e não um leite de coco fresco, por exemplo, feito em casa? Porque a mensuração da tabela de quantidades de gramas desses produtos é mais fácil de a gente conseguir mensurar do que uma bebida feita em casa, onde às vezes pode mudar a quantidade de água e eu não vou ter ali um parâmetro correto. Então aqui eu consigo ver exatamente, e quando você for comprar é importante que você olhe no rótulo quantas gramas de gordura tem nesse produto, porque é isso que a gente vai precisar equilibrar aqui no preparo da nossa ganache. Ah, Thaís, mas eu já vi por aí ganache feito com biomassa de banana verde, com abacate, com outros ingredientes mais naturais, digamos assim. Por que eu não estou utilizando nenhum desses aqui? Porque o meu objetivo é te capacitar como uma doceira saudável para que você possa fazer doces para vender e conseguir ter um faturamento com isso. Se você utiliza ingredientes como, por exemplo, biomassa, abacate, a validade do seu produto diminui muito. Então aqui a ideia é que a gente, além de fazer uma ganache gostosa, com ingredientes bons, a gente também consiga transformar ela num produto que tem uma validade um pouco mais longa, para que você possa vender com mais frequência e não perder aí tanto ingrediente, tanto produto. Vamos começar então com a nossa primeira receita. Essa primeira receita é uma das receitas que vai ter um valor agregado maior, porque a gente está utilizando aqui o leite de coco em pó, que é um ingrediente mais caro. Mas lembra que tem várias outras opções aqui que são mais acessíveis para você. O que a gente vai precisar aqui? De uma panelinha ou de uma frigideira, onde a gente vai colocar aqui nessa frigideira o leite de coco em pó. Todas as medidas você vai encontrar aqui embaixo do vídeo para você poder baixar e fazer na sua casa. Aqui eu vou fazer uma versão sem açúcar, onde eu vou utilizar uma mistura aqui de adoçantes naturais. Aqui eu estou usando um blend de adoçantes naturais chamado Snil, que é uma mistura de eritritol com estévia. Ele vai entrar para ajudar na textura e na conservação desse produto, por ele conter fibras. Esse é um ingrediente que é opcional, se você não quiser utilizar, não tem problema, você pode fazer sem, mas ele, como eu falei, aumenta a validade do produto e ajuda um pouquinho na textura também por conta das fibras. Então, vou adicionar o Snil aqui, vou colocar a água. Lembra sempre que, para aumentar a validade do produto, a gente precisa ter pouca água na receita. E aqui eu vou simplesmente, com a minha espátula, misturar. Vocês estão percebendo aqui que eu estou fazendo isso fora do fogo, né? Aqui eu vou transformar isso em um cremezinho. Então eu vou só com a espátula mesmo misturar. Então a gente misturou até ficar nesse ponto. Fica um creminho bem líquido, tá? Aqui é só para a gente misturar mesmo.
E agora eu vou levar no fogo para aquecer. Ele não vai ferver, não vai cozinhar. Eu vou começar a perceber que formou umas bolinhas, que ele está quente, e eu já vou desligar e volto aqui para te mostrar. Então aqui eu aqueci o nosso líquido e eu vou adicionar o meu chocolate picado aqui. Então o chocolate vai derreter por conta do líquido estar quente. Aqui eu estou usando todos como exemplo chocolate preto, mas você pode utilizar chocolate branco. É importante lembrar que numa ganache é recomendado que a gente trabalhe com uma porcentagem de chocolate entre 50% a 70%, sabendo que um chocolate, quanto maior a porcentagem, mais você vai ter de sólidos de cacau ali naquele produto e menos de outros ingredientes que podem não ser tão saudáveis assim. Então aqui você vai simplesmente misturar com a espátula até o chocolate derreter completamente. Percebe como ele já muda totalmente a textura, ele fica super cremoso e é isso que a gente deseja de uma ganache. Então olha o brilho que fica essa nossa ganache. E aqui eu vou deixar ela descansar para estabilizar. Ganache você nunca pode fazer e usar na hora, sempre precisa fazer com antecedência para você esperar um tempo para ela estabilizar. Então ela vai ficar aqui e a gente vai para o nosso próximo preparo. Nosso segundo preparo vai ser com um creme vegetal industrializado. Esse aqui é uma das marcas que eu mais gosto, que é da tal da Castanha, que é uma marca mais limpa, com ingredientes de melhor qualidade. Facilita a nossa vida? Facilita, mas às vezes pode acabar trazendo um valor agregado maior e às vezes você prefere também fazer algo na sua casa ou fazer com outros ingredientes. Aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou transferir esse chocolate para um recipiente maior para a gente derreter o chocolate. Existem formas de fazer ganache que você pode adicionar o líquido quente aqui, né? Que foi mais ou menos o que eu fiz nessa ganache. E existe outra forma que é você derreter o chocolate em banho-maria antes ou no micro-ondas. Se você for derreter no micro-ondas, procura colocar aos pouquinhos. Coloca 10 segundos, tira, mexe um pouquinho com a colher para que você derreta o chocolate completamente. Se você for derreter em banho-maria, você precisa ter um recipiente de vidro, lógico, que encaixe na panela, que ele seja um pouquinho maior que a panela e ele não fique em contato direto com a água, para não queimar. Então você vai aquecer a água e deixar o chocolate em banho-maria para derreter. Todo o líquido que a gente for utilizar, a gente sempre vai precisar aquecer ele também, ele precisa estar bem quentinho. Então aqui eu vou pegar uma chaleirinha, uma leiteira, uma panela para aquecer e lembra sempre de ter aí a sua balancinha para você poder pesar e ter precisão na sua receita para você não errar. Então aqui eu já tô com o meu chocolate derretido em banho-maria e com o meu creme vegetal quentinho. Então eu vou simplesmente despejar o meu creme vegetal aqui no meu chocolate. E agora é um dos momentos bem importantes da ganache, que é você fazer a fricção para que você tenha uma boa emulsão. Então isso você pode fazer com o fouet, e aqui você precisa misturar bem, ou e simplesmente se você perceber que ela saturou, que ela por conta de muita gordura, ela não misturou, as moléculas de gordura de manteiga de cacau do chocolate não se misturaram com o líquido, você pode entrar com outro acessório que também é bem importante. Esse acessório aqui é um mixer de mão, que ele é bem importante para você usar, principalmente quando satura, quando separa ali e você quer deixar a sua ganache ainda mais cremosa, ainda mais brilhosa. Só que é importante que quando você for usar um mixer, você cuidar para não ficar gerando muitas bolhas de ar. Então você sempre vai colocar ele lá no fundo para mixar. Aqui eu não vou usar porque não é necessário, mas você vai mexer com ele mais parado, você vai mixar com ele mais parado e não tanto em movimento para não criar muitas bolhas de ar. Então, ó, percebe como essa nossa ganache já fica muito mais espessa, por conta da maior quantidade de gordura aqui presente nesse creme, quando comparada com a quantidade de gordura presente no leite de coco em pó. Então, ó, ela ficou muito mais espessa, muito mais indicada para a gente usar como uma cobertura, por exemplo. Então aqui a gente está ainda na nossa segunda opção e aqui a gente já percebe que essa primeira seria muito mais indicada para recheios e essa seria muito mais indicada para cobrir um bolo, por exemplo. Então agora a gente vai para o nosso terceiro teste, que é com o leite de coco de vidrinho, esse da Só Coco, que eu particularmente não sou muito fã, eu não gosto muito do sabor e os ingredientes assim também a gente pode dizer que não é a melhor coisa do mundo, porque tem bastante
conservante, tem bastante espessante e tudo mais, tá? Mas é uma opção acessível, barata, que vocês encontram em qualquer supermercado. Então, a mesma coisa, derreti aqui o meu chocolate em banho-maria ou no micro-ondas, tô com o meu leite de coco já quentinho e a gente vai novamente misturar. Então, aqui a gente percebe que ela fica também uma ganache mais fluida, né? Mais líquida quando comparada com a anterior. Então, ali eu percebi que ele não misturou 100%, a gente vai entrar com a nossa fricção. Como eu falei, pode ser feita com um mixer de mão ou mesmo com fouet. E ela já fica uma ganache com um pouco mais de brilho. A nossa quarta receita é uma receita onde eu aumentei o percentual de gordura. Além de usar a bebida vegetal de coco, que aqui, novamente, você poderia usar uma bebida vegetal que você fez em casa, mesmo do coco fresco. Estou usando essa para padronizar e facilitar você também no dia a dia e facilitar o encontrar. Eu adicionei um pouco mais de gordura de óleo de coco. Então, coloquei as duas aqui, tanto leite de coco quanto óleo de coco. Aqueci até ficar bem quentinha, o nosso chocolate já está aqui derretido e novamente vou adicionar e misturar as duas. E agora a gente vai fazer o nosso último teste, que é com a bebida vegetal de castanha de caju e de coco juntas. Então a gente também aumenta um pouco o percentual de gordura. Da mesma forma, eu derreti o chocolate em banho-maria, aqueci a minha bebida vegetal, vou adicionar aqui e misturar. Então ela também ficou numa consistência mais líquida, mais cremosa, ideal para a gente poder rechear. Então aqui está o resultado dos nossos 5 testes. Como eu te falei, a ganache ela precisa estabilizar, então eu vou te mostrar num close a textura de cada uma delas. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou aguardar um dia, então agora é de noite, eu vou aguardar para amanhã de manhã te mostrar um resultado mesmo de como ela vai ficar já em temperatura ambiente estabilizada, para a gente ter uma noção melhor da textura. 24 horas depois de a gente ter feito as nossas ganaches, eu deixei elas em temperatura ambiente para te mostrar como que fica. Então eu vou colocar aqui na tela como que ficou a consistência de cada ganache 24 horas depois. Então, analisando todas aqui, o que a gente percebe? Que dependendo do ingrediente que a gente usa junto com o chocolate, dependendo do percentual de gordura que ele tem, a consistência da ganache muda completamente. Então, dentro dessas possibilidades, quais são as melhores para a gente usar como recheio? A melhor ganache para a gente usar como recheio, que ela fica mais fluida, é a nossa com leite de coco e óleo de coco. Ela fica uma ganache mais cremosa, mais macia, ideal para a gente usar no recheio de uma torta, no recheio de um bolo ou algo assim. A nossa ganache com leite de coco em pó, apesar de ela ficar mais firme, a gente ajustando bem, ela também pode ser utilizada como um recheio, principalmente se a gente intercalar junto, por exemplo, com uma calda de frutas vermelhas ou algum ingrediente mais líquido, vai dar um bom equilíbrio para essa ganache e ela fica muito boa também como um recheio de uma trufa, por exemplo, ou para rechear ovo de Páscoa ou outras coisas que a gente queira usar como um recheio mais estruturado, tá? Lembrando que todas as ganaches aqui, depois de prontas, a gente pode voltar a ter uma textura uniforme e brilhosa usando o mixer de mão, como eu expliquei para vocês, tá? Todas aqui estão, eu simplesmente deixei em temperatura ambiente, todas cobertas, e hoje estou mostrando para vocês. Então, se eu quiser reestruturar ela, voltar com que essas moléculas se incorporem mais, é só a gente utilizar o mixer de mão para poder reestruturar e reagrupar todas essas moléculas.
Agora, as outras ganaches, a de creme vegetal, a feita com o leite de coco industrializado, o só coco, e a de caju e coco, são as que ficaram mais firmes. Elas são ganaches que são ótimas para ser usado como cinta de contenção quando a gente faz um naked cake ou uma torta de andar, um bolo de andar, porque ela vai ajudar, ela forma ali mesmo como uma parede de concreto, né? Que se você está usando um recheio mais cremoso, vai criar mesmo uma barreira de contenção para que esse recheio não vaze de forma alguma. Então, cada um aqui tem a sua característica, né? A com só coco, ela fica um pouquinho mais cremosa. Já a com creme vegetal e a de caju e coco são as que ficaram mais estáveis, mais firmes. Aqui, se a gente, por exemplo, tivesse utilizado, colocado ela numa manga, né, e usado ali como cinto de contenção, ficaria perfeita. Elas ficam até naquele ponto que às vezes até descolam um pouquinho, porque ela forma bastante uma barreira de proteção, inclusive para a gente poder espatular um bolo de andar, isso vai restringir ali bastante e deixar esse bolo mais estável e mais firme. Então aqui são 5 opções que você pode fazer de acordo com a sua necessidade, com aquilo que você considera melhor para a receita que você está fazendo. E se você gostou dessa receita, já aproveita para deixar o seu like aqui no vídeo e contar nos comentários que outras receitas e práticas, conceitos da confeitaria saudável você gostaria de aprender. Coloque aqui a sua sugestão que eu gravo um vídeo para te ensinar. E se você ainda não me segue, aproveita para me seguir e aprender na prática a como se tornar uma doceira saudável, podendo faturar de 3 a 5 mil reais por mês fazendo doces saudáveis da cozinha da sua casa. Um abraço e até o próximo vídeo.